Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de pressão, massa específica, peso específico e densidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Bom, antes de ilustrar, a gente precisa ter uma noção do que é pressão, né? O que é a pressão aí que a gente mede. O conceito de pressão é a intensidade da força ou somatório de várias forças que está sendo aplicada em uma determinada área. Certo? Então, para ilustrar, a gente tem aqui uma área determinada, onde eu tenho várias forças sendo aplicadas nessa área, certo? Mas para não precisar calcular cada intensidade de força presente nessa situação, a gente pode fazer o somatório de todas essas forças, que vai me dar uma força resultante, certo? Então, só para enunciar, uma superfície plana de área A está sujeita a um sistema de forças perpendiculares, então a gente tem várias forças atuando aí nessa área, onde a força resultante é determinada aí por esse F com esse vetor em cima, né? Porque força ela tem direção e sentido. Então, muito tranquilo. Para a gente determinar então a pressão média, a gente precisa fazer a razão entre essa força e por essa área, né, que a gente formula dessa forma. Fica, então, pressão média é igual a força dividido pela área, né, a intensidade da força dividido por uma determinada área que essa força está sendo aplicada. Tranquilo, né? Quando a gente fala com relação a uma substância, a gente tem mais três conceitozinhos envolvidos, né? Antes de chegar neles, a gente precisa saber que uma substância, toda substância, né, ela possui massa, volume e peso, certo? E a partir dessas três unidades, desses três valores, a gente consegue determinar aí três coisas. A primeira dela é a massa específica dessa substância. Ou seja, a gente representa essa massa específica pela letrinha μ, que é dividido pela massa da substância dividido pelo volume da substância, o volume que ela vai ocupar aí no recipiente. Já o peso específico não é muito diferente, mas você não está falando só de massa, você está se relacionando ao peso dessa substância. Então, o peso da substância dividido pelo volume da substância, certo? Enquanto a massa específica é massa da substância dividido pelo volume da substância, no peso específico eu vou ter o peso da substância dividido pelo volume que ela ocupa, certo? E um outro conceitozinho é o conceito de densidade. O que é a densidade? Densidade é a massa dividido pelo volume. Mas é a massa de quem? Da substância? Não. Na densidade a gente mede a massa do corpo dividido pelo volume que ele ocupa aí no espaço. Então, quais são as unidades de medidas que a gente usa para esses três tipos de situações? Sendo que ambos são muito semelhantes, a unidade vai ser a mesma para cada um deles. Então, qual que é a unidade de massa? Unidade de massa, quilograma, grama, miligrama, certo? E a unidade de volume? Unidade de volume a gente tem metro cúbico, centímetro cúbico, em algumas situações litro, certo? Então, a unidade, se eu estou dividindo massa pelo volume, eu tenho que ter as unidades de massa e de volume também. Então, a unidade de medida, tanto para massa específica, peso específico e densidade, vai ser sempre quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico, ou grama por litro, dependendo da situação. Como eu falei para vocês, os três conceitos são muito semelhantes. E se a gente focar nossa concentração aí na fórmula de massa específica e de densidade, a gente vê que é a mesma coisa. O que vai diferir esses dois valores, então? A diferença é que na densidade é o volume total do corpo, de todo o corpo. Já na massa específica é o volume total da substância que está inserida ali naquele sistema. Olha os exemplos que eu trouxe. Então, para a densidade de um corpo, a gente tem aí uma esfera com um furo no centro. Como que eu vou medir a densidade dele? A densidade dele é o volume total do corpo. É o volume que ele vai ocupar no espaço. Então, toda essa extensão aí desse material, desse corpo, ele vai entrar no nosso cálculo lá de densidade. Já a massa específica, a gente vai usar apenas o volume total da substância que estiver presente naquele corpo ou no sistema que a gente estiver analisando. Então,
o furo, o centro no furo, ele não conta como massa específica porque ele não vai ocupar um volume na minha substância, uma parte vazia. Então ele não entra no nosso cálculo, diferente do corpo, certo? Lembrando que a densidade é você medir o quão compacto é um corpo, certo? Então, quanto menor o volume que ele ocupa, maior vai ser a sua densidade, mais compacto vai ser aquele corpo, certo? Então, eram esses conceitos que a gente precisava ver nesse vídeo: conceito de pressão, de massa específica, peso específico e densidade de um corpo. Então, incluam a leitura do capítulo do livro junto com esse vídeo. O livro ele vai trazer mais alguns detalhes, algumas coisas mais detalhadas. Então, é importante sempre estar mesclando as duas coisas. Todo esse exemplo foi tirado lá do livro de Física Básica e mais alguns outros conceitos aí.